Eu quero agradecer bastante o convite que me foi feito. E eu quero agradecer esse convite na pessoa da mediadora da mesa, da Sabrina, e também cumprimentar aqui meu parceiro, camarada, colega, né, irmão, o Guilherme, né, que é sempre uma inspiração para todos nós. Prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou, diante do tema, eu quero fazer algumas considerações para a gente poder pensar essa relação entre escravidão, racismo e a conjuntura sociopolítica do Brasil. Eu quero colocar alguns pontos que fazem parte das minhas reflexões já há algum tempo e que eu tenho escrito sobre isso, quem me acompanha, eu tenho falado muito sobre isso e que está presente no meu último livro agora, O que é Racismo Estrutural. Bom, primeira coisa, a relação entre racismo e escravidão. Geralmente se diz o seguinte, que a relação entre racismo e escravidão é que, de alguma maneira, o racismo ele é uma herança da escravidão e que nós ainda não superamos todos os horrores da escravidão. Essa é uma leitura. Agora eu já vou colocar a primeira posição. Eu tenho alguns probleminhas com essa leitura. Eu acho que essa leitura, apesar dela ter alguns acertos, ela tem algumas limitações. Primeira coisa que eu digo a respeito disso é a seguinte. Se a gente considerar que o racismo é um resto da escravidão que ainda não foi superado, isso nos leva a pensar em soluções de combate ao racismo que sejam de eliminação de restos, como se tirando isso, o mundo fosse ficar bom, né? Então não é exatamente isso. Então quem faz essa leitura geralmente acaba redundando na solução de dar um choque de modernidade e um choque de capitalismo para eliminar todos os problemas que a ordem escravocrata ainda fazem persistir no Brasil. Quando, na verdade, eu acho que uma leitura mais complexa é reconhecer, sim, que existem determinações que são oriundos do período escravocrata, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que o sistema político, jurídico e econômico se reorganizam para reproduzir as desigualdades que são inerentes à sociedade capitalista. Esse é um ponto fundamental. Ou seja, o racismo ele é estrutural. Estrutural no sentido de que ele é um elemento organizador da sociedade na qual nós vivemos. Então, veja, quando eu falo que é estrutural, eu quero dizer que o normal das coisas é que o racismo seja um elemento determinante. Tanto que a gente estranha quando pessoas negras ou indígenas estão em certos lugares em que nós não costumamos vê-las, né? Por exemplo, um negro intelectual, uma mulher negra intelectual, né, ou em posição de poder, a gente estranha. Por que a gente estranha? Porque isso não é o normal. O normal é que certos espaços sejam dominados por pessoas de certos grupos. Então, veja, o racismo é estrutural. E para ser estrutural é necessário que ele se reformule dentro da lógica de funcionamento do Estado e da reprodução da ordem econômica, que necessariamente não é escravocrata. E eu quero falar disso daqui a pouco, no finalzinho, quando eu falar da crise econômica, porque a crise econômica ela vai debelar uma reorganização do racismo, como fez ao longo de toda a história. Perceba uma coisa, senhoras e senhores, toda vez que tem crise econômica, você tem uma reorganização do Estado para lidar com a crise, você tem também uma reorganização dos fatores de produção, né, da lógica de circulação mercantil, e você tem também uma reorganização das tecnologias de poder sobre as pessoas. E o racismo, mais do que uma moralidade, o racismo é uma tecnologia de poder, meu cara. O racismo é uma tecnologia de poder. Por isso que a gente não pode só tratar o racismo como uma questão moral. É uma imoralidade, tem que ser tratada no campo da moral, sim, mas é uma questão política, uma questão econômica e uma questão de entender como certos mecanismos, ainda que não sejam abertamente racistas, eles são raciais, no sentido de reproduzir as condições e naturalizar as desigualdades. Então esse é o primeiro ponto. Essa leitura sobre herança da escravidão, ela muitas vezes serve para justificar um aprofundamento das desgraças do capital. Tá? Dizendo que o problema é falta de capitalismo. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero destacar, quando eu falo sobre a questão racial, é o fato de que todos os grandes pensadores e pensadoras do Brasil, ainda que indiretamente, trataram da questão racial. Tá? O nosso problema é que a maioria de nós, né, não estuda os pensadores brasileiros. Esse é o problema. Os grandes pensadores e pensadoras do Brasil,
eles têm no horizonte a questão racial por um motivo muito simples. A questão racial envolve pensar em duas coisas, né? Quando você tem a formação do Brasil, do país, a preocupação é a seguinte: como é que a gente consegue formar um país coeso? Como é que a gente consegue formar uma nação? Que é um problema que a gente vai ter agora, viu, candidato? Ou seja, como é que a gente consegue formar uma nação? Como é que a gente consegue colocar toda a energia do país dentro de uma lógica de desenvolvimento? Eu quero falar disso daqui a pouco, sobre esses impasses de desenvolvimento, que é desenvolvimento no capitalismo, vamos entender isso. Mas vejam só, todo projeto nacional é projeto de nação e é projeto econômico. Então, duas perguntas, elas rondam o imaginário nacional desde a independência, e depois se aprofunda com a República, com a abolição e com a República. Quais são as duas questões? Primeiro, como é que a gente forma um povo com esse monte de gente que está aqui, tudo diferente, e que estão em conflito permanente? Então, é necessário internalizar os conflitos, criar uma dinâmica, não de eliminação do conflito, mas de administração do conflito. Aliás, Estado e direito serve para isso. Direito não é para eliminar conflito, é para tornar os conflitos administráveis. Poder judiciário não é para resolver conflito, é para tornar os conflitos sob controle. É para isso que serve o poder judiciário, tá? Porque alguns conflitos, eles vão ser conflito de classe. O judiciário não dá conta de conflito de classe. O judiciário mantém sob controle todos os efeitos que os conflitos de classe podem trazer, que a luta de classe pode trazer. Então, esse é um primeiro ponto. Ou seja, como é que a gente cria coesão. O segundo ponto é o seguinte: como é que o Brasil ele pode se inserir no conjunto e no concerto do capitalismo internacional, né? Ou seja, vai se inserir tentando dialogar, de igual para igual, e aí envolve a ideia de industrialização. Vamos industrializar o Brasil. Para industrializar tem que ter mercado interno. Para ter mercado interno é necessário que tenha política salarial. Para ter política salarial é necessário enquadrar o capital também, porque os sujeitos vão ter que pagar o salário para que possa haver o consumo, para sustentar a indústria. Vai ter que ter universidade. Se você não tem tecnologia própria, você não tem tecnologia, você não consegue ter indústria, senão você fica dependente da tecnologia do exterior. Ou seja, como é que a gente cria um país independente dentro dessa conjuntura? Será que é possível? Então, para quem mais ou menos navega nesse debate, já entendeu. Esse é o debate inteirinho do chamado pensamento social e pensamento econômico brasileiro. Está todo mundo discutindo isso aí, né? Desde Gilberto Freire, quando fala da democracia racial, passando por Florestan, Guerreiro Ramos, enfim, voltando André Rebouças, e depois, mais para frente, Darcy, os economistas da dependência, depois, os desenvolvimentistas, Celso Furtado. Está todo mundo pensando segundo essa lógica. E todo mundo está pensando, ainda que indiretamente, falando da questão racial. Como é que a gente lida com os conflitos raciais no Brasil? Então, eu quero dizer o seguinte para vocês, para todo mundo: não existe possibilidade da gente pensar projeto nacional, pensar desenvolvimento, sem pensar na questão racial no Brasil. Não é porque eu quero, é porque é impossível. Como é que a gente vai falar de desenvolvimento num país que tem 54% de pessoas negras e a gente trata as pessoas como se fossem lixo? É impossível que haja desenvolvimento sem pensar na questão racial. Então, eu costumo dizer o seguinte, falo muito claramente, viu, Guilherme? Viu, Sabrina? Eu falo para todo mundo mesmo. Eu sou um cara cuja minha formação, eu tenho uma formação, eu sou um jurista de formação, sou formado em filosofia também, meu doutorado é em filosofia do direito, meu pós-doutorado é em filosofia do direito, enfim, economia política. E eu cheguei à seguinte conclusão: toda vez que a gente for discutir economia política, for discutir Estado, for discutir judiciário no Brasil, tem que discutir questão racial. Se a pessoa falar para mim que ela não sabe, não se interessa por questão racial, eu falo para ela então que eu não vou discutir economia com ela porque ela não sabe nada. Essa é a grande verdade. Não tem condições de discutir essa questão. Tá? Mais uma vez, senhoras e senhores, não é porque eu quero, é porque é uma questão científica, é uma questão teórica, conceitual. Entender raça como algo que foi criado como um mecanismo de controle social e que é reproduzido pelas estruturas do Estado, dentre as quais o judiciário. E aí eu termino minha participação falando desse último ponto, falando de crise, falando do judiciário, falando um pouco do contexto. Bom,
Tem uma coisa que eu sempre escrevo, né, que eu falei num vídeo também, que causou uma polêmica, uma falsa polêmica, né, porque, na verdade, eu estou falando uma coisa que é uma constatação. A gente só tem dois tipos de Estado. Estado mesmo, né? Estado. Dois tipos. O Estado, ou ele é racista abertamente, cria por meio de normas, por meio, enfim, por meio das suas intervenções, segregação racial, ou você tem Estado racial. Só tem dois tipos. Quem fala isso é um autor chamado David Goldberg. Ele fala só tem dois tipos de Estado, ou racial ou racista. Tá? Não tem outro tipo. Todo Estado tem a questão da raça como um elemento de conservação. Tanto que quando o Estado precisa se conservar, isso significa conservar, portanto, as estruturas, as hierarquias promovidas pelo capital, o Estado, portanto, se vale desses elementos de controle racial. Não tenho dúvida disso. Tá? Então, ao dizer isso, para a gente pensar no papel do judiciário. Candidato, tem uma coisa interessante para a gente falar. A gente não vai caminhar 1 milímetro em direção a um país mais justo, um país que dê esperança para as pessoas, mais que dê esperança, né, que torne possível que essas esperanças se realizem, se concretizem. Se a gente não for capaz de entender o poder judiciário como parte de um processo político, quem foi eleito é o presidente da República, não foi o juiz que foi eleito. Então, vejam, judiciário, em qualquer país do mundo, eu estou falando dos países do centro do capitalismo, estão têm que estar absolutamente afinados com o projeto que foi eleito soberanamente, democraticamente. Não existe possibilidade de fazer isso, em qualquer lugar do mundo. Então, é hora de parar com as ilusões. Pode parar com as ilusões. A ideia da separação de poderes, que é uma ideia liberal, enfim, vamos ficar nesse mundo, pra gente não, só pra gente ver as coisas do Brasil são tão erradas que, veja, a gente tá meio que o liberalismo é de esquerda no Brasil. É uma coisa, é um negócio fenomenal, assim, a gente conseguiu, o Brasil tá uma mixórdia, um negócio tão absurdo que hoje ser liberal é ser de esquerda, é uma coisa do... Por isso que esquerda e direita não explicam nada, assim, né, nesses termos, a não ser na conjuntura. Mas, assim, hoje o sujeito que defende posturas liberais, no sentido de entender separação de poder, mas entendendo que a separação de poderes nada mais é do que o exercício do poder em nome da soberania popular, essa é uma outra história, se a gente não entender isso, a gente vai começar a achar, por exemplo, que indicação do Supremo é uma questão técnica. Gente, isso é uma viagem astral. Isso não existe possibilidade. E mesmo depois que foi eleito, todo mundo que está dentro de uma estrutura como essa, uma instituição como essa, sofre pressões terríveis. E são as pressões dos grandes poderes. Quem manda não é a judiciária, quem manda é o capital. Essa é a grande questão. E se não houver uma defesa contra essa defesa política, não tem saída. Né? Então, ou seja, nós vivemos num país cuja lógica de funcionamento institucional está profundamente contaminada por essa ausência de ordem democrática. A gente não tem essa ideia disso. E aí, para exemplificar o que eu estou dizendo, e juntar a questão racial, é o seguinte: todas as vezes que você pensa coisas execráveis como o nazismo, como a segregação racial nos Estados Unidos, que vigorou até os anos 60, o apartheid na África do Sul, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não teve um momento desses na história em que não teve juiz, promotor e advogado no meio. Não tem racismo, não tem apartheid, segregação, genocídio da juventude negra, sem juiz, promotor e advogado sendo coniventes com essa desgraça. Não existe possibilidade. E eu não estou falando de indivíduos, eu estou falando de instituições. Por isso que no meu livro eu faço uma diferença que a gente tem que aprender entre racismo estrutural e racismo institucional. Não são a mesma coisa. Tá? Porque dentro das instituições, elas resultam das estruturas. E nas instituições você tem a luta pelo poder. Né? Ou seja, a chamada luta pela hegemonia. Então na instituição, de repente você pode ter uma instituição mais progressista. Né? Você pode ter um judiciário mais progressista. Pode ter.
Porque ali, naquele momento, a luta colocou pessoas ali que conseguem impor uma pauta, negociar mais progressista. Mas você pode ter um judiciário reacionário, conservador, né? Só que assim, em permanente luta também. Só que a estrutura não mudou. A estrutura continua sendo de um poder judiciário que tem como função fundamental dentro do capitalismo controlar os conflitos para impedir que a luta de classes dissolva essa lógica. Tá? Então, uma coisa é a estrutura, o racismo que é estrutural e que pertence a toda a sociedade. Outra coisa são as instituições. Por isso que a ação afirmativa é uma coisa interessante. Porque a ação afirmativa é uma luta dentro da instituição para querer mudar um pouco a lógica, colocar mais pessoas negras, mais mulheres, a representatividade é importante, mudar um pouco a lógica de poder nas instituições. Só que, veja, a grande luta contra o racismo se dá a partir da transformação da ordem social e econômica. Pela luta contra todo tipo de desigualdade que existe. E essa é a grande luta. Então nós temos lutas, veja, são lutas imediatas e as lutas com um horizonte mais definido. Nós temos, né, a gente pode falar do programa total, ou a gente pode falar também em como a gente pode estabelecer passos que podem nos levar a um mundo melhor. Então, gente, o que eu queria dizer é isso. Ou seja, nós precisamos começar a entender as instituições, tal como o Poder Judiciário, com o Supremo, com tudo, né, que é o título da mente, toda vez que, veja, não tem nenhuma desgraça que ocorra nesse país que não venha com o Supremo com tudo. Isso não é uma novidade. O golpe militar foi com o Supremo com tudo, em 64. O golpe agora foi com o Supremo com tudo. Porque, veja, se o Supremo não participasse, não haveria, mas ele sempre tem que participar para existir essas coisas. Sempre participa. Então, veja, o Supremo não irá nos salvar. Vocês entenderam agora? O Judiciário não irá nos salvar. A única coisa que nos salva é a luta popular. É a luta pela democracia verdadeira. A única coisa que pode nos salvar. Então eu queria deixar esse recado com vocês, dizer que eu estou à disposição, estou muito feliz, estou louco para ouvir o que o Guilherme tem a falar, para a gente poder estabelecer uma discussão mais profícua, mais potente sobre todas essas coisas. Muito obrigado a todos e todas. Obrigada, Silvio. O livro do Silvio, que é Racismo Estrutural, está disponível aqui no barco. Pessoal, os livros do Guilherme Boulos também estão aqui. De que lado você está e por que ocupamos. E eu queria avisar também que o Marcelo Semer, que estaria agora e vai estar mais tarde, o livro dele, Entre Salas e Celas, também está disponível. Inclusive, ele está circulando aí. Quem quiser pegar um autógrafo, é a chance. Eu fui transferida de uma mesa em que a gente ia falar de democracia no divã. E eu estava preparada para tratar bem da questão da democracia, mas a gente está falando aqui com o Supremo, com tudo, com golpe, e eu acho que a fala do Silvio já traz bastantes paralelos interessantes, porque um desses autores que ele mencionou, que eu trabalho muito na minha sala de aula lá na UNB, é o Florestan Fernandes. E o Florestan Fernandes, além de ter falado da questão racial e ter trazido isso como muito central no trabalho dele, ele é um autor que, muito antes desse golpe parlamentar, desse último período de 2015 e 2016, estava falando de democracia limitada no Brasil. E aí é muito assustador, porque a gente agora, nesse período de 2018, em que a gente está vendo prisões políticas, em que a gente está vendo cerceamento cada vez maior, realmente, do judiciário, um cerco de imprensa muito forte, todas as manipulações envolvidas, mas que a gente passou a acreditar que talvez o nosso problema de democracia ele é recente, que ele começou ou com o golpe atual ou com o junho de 2013. Porque junho de 2013 ainda é um evento que causa muito espanto no nosso imaginário no Brasil. Eu gosto de pensar ele a forma que os franceses pensam maio de 68. Porque maio de 68 ainda é um período que causa muita discussão. É difícil compreender como houve todo aquele estouro, como que as pessoas se mobilizaram, sem um grande levante organizacional. E junho de 2013 foi isso. Junho de 2013 você teve estopins, mas junho de 2013 saiu do controle. E existe uma leitura que é feita que o golpe nasceu em junho de 2013. E eu tenho extremo desacordo com essa leitura, porque quem acha isso não estava na rua em junho de 2013. Só posso achar que essa é a situação. Quem estava lá sabe que tinha trabalhador precarizado, sabe que tinha estudante universitário, sabe que tinha muito movimento social na rua e sabe que tinha muitos membros, organizadores, militantes da esquerda que estavam na rua porque eles nunca deixaram as ruas. Eles nunca tiveram esse privilégio de poder estar em outros espaços. E às vezes é dolorido ouvir isso,
porque a esquerda passa por um processo no Brasil de fragmentação contínua e cada vez mais intensificada. Esse é o trabalho que eu tenho feito ultimamente. O meu livro que vai sair aqui, que é a Autonomia Literária, tomara até o fim do ano, é realmente tratando dessa questão da fragmentação esquerda. Eu tive o privilégio, inclusive, de entrevistar o Guilherme Boulos uns anos atrás para o livro, né? E a questão é que a esquerda às vezes fica presa nessas suas interpretações de uma forma a se autoproclamar. E isso não é só dessa esquerda dita que é a mais revolucionária de toda, bolchevique, que fica gritando na rua e às vezes tem poucos militantes. Toda organização de esquerda neste país tem um problema de identidade de esquerda. E ele é muito focado em ficar fazendo essa disputa interna e que se trata, várias vezes, de disputar narrativas. E este é um problema porque não trata da questão material. A disputa de narrativa sozinha e por si só é o que o jornalismo rebaixado faz. Um bom jornalista, ele não faz só disputa de narrativa. Ele vai ali, ele vai atrás das suas fontes, ele vai buscar fatos verdadeiros e ele vai tratar de uma mensagem que tem realmente um sustento material na sociedade. A esquerda, porém, várias vezes fica brigando para ver quantidade de militantes numa manifestação, e aí, lógico, né, a polícia militar vai jogar o número lá para baixo, numa manifestação de esquerda. Numa de direita, que é um fenômeno um pouco mais recente, antigamente a direita não necessitava, desde a década de 70 mais ou menos, a direita não precisava ficar colocando gente na rua. E mais recentemente voltou a colocar e a polícia militar jogava o número lá para cima. A gente que acompanhou ali o que aconteceu em 2015 e 2016 já sabe muito bem que não tinha aquela quantidade de pessoas nas ruas. A gente coloca um número até razoável, a polícia militar joga para baixo, a esquerda tem mania também de jogar para cima. Por quê? A ideia é falar de, estamos disputando a narrativa, mostrar que nós temos força. Mas isso não é força de verdade. A força tem que vir de você realmente colocar aquela quantidade de pessoas na rua, sabendo por que ela está na rua e quais são os objetivos reais na sociedade. Isso não vai ocorrer enquanto a gente não quebrar essa lógica da vanguarda, que é totalmente separada da base. Que se fala muito de trabalho de base na esquerda brasileira, se fala muito de organizar o povo, mas não estar com o povo. E é por isso que se assusta, por exemplo, quando aparece o MTST que tem toda uma organização que estava presente em junho de 2013, que estava ocupando, que fez a ocupação de Copa do Povo e tudo aquilo ali, e aí a mídia, o que ela quer colocar? Que há uma coordenação que é totalmente separada e que essas pessoas seriam massa de manobra, mas olha, parte da minha escola política, a minha escola acadêmica é uma coisa, mas a minha escola política foi feita junto com o MTST lá no Distrito Federal, e eu sei que isso não é verdade. Eu sei que as pessoas sabem por que elas estão lutando ali e há muita coerência. E a partir desses elementos é que a gente tem que começar a aprender. Aprender realmente que trabalho de base não é você chegar num lugar e fazer um grande comício e falar palavras de ordem muito bonitas, todo mundo aplaudir e depois as pessoas irem para casa. É fazer acompanhamento direto com as pessoas. E esse acompanhamento tem a ver com inclusão. E aí sim, a gente vai falar de inclusão do povo negro, inclusão de mulheres na política. Não basta a gente se contentar com essa questão dessa representação simbólica. Quando se monta uma mesa em algum lugar, ou vem um partido e fala, temos tantas mulheres, tantas pessoas negras, ou como a própria Sônia Guajajara diz de vez em quando, vai lá e escolhe um índio e coloca de enfeite. E aí isso ocorre para falar, estamos fazendo a nossa parte, olha, não somos só uma esquerda branca, cis, hétero, de classe média, né, pequena burguesa, nós estamos fazendo a nossa parte. Mas o real diálogo com essas pessoas ainda não está ocorrendo. Há alguns pontos aqui de esperança, uns ali, mas ainda não está ocorrendo. Por quê? O nosso debate político na esquerda ainda é muito focado em falar que nós te representamos, mas não perguntar para vocês o que realmente te representa. E é este problema de representação que teve uma erupção gigantesca em junho de 2013, mas não começou lá. Porque o Florestan Fernandes estava falando de democracia limitada há muito tempo. Que quando nesse país teve uma meia abolição da escravidão, não teve nenhum diálogo com aquelas pessoas. Não teve planejamento, não teve inclusão, não teve trabalho. As pessoas continuaram isoladas na sociedade. A luta das mulheres sempre foi uma luta que, assim, vamos colocar, agora mulheres podem votar. Sim, agora mulheres estão no espaço do mercado de trabalho. Mas não se inclui a mulher realmente em que o que ela fala tem legitimidade.
É muito comum, por exemplo, nos partidos de esquerda, quando coloca uma mulher para falar, tem que falar de feminismo. É como se ela não fosse capaz de falar de mais uma coisa. Uma pessoa negra, ela só pode chegar lá e só falar de racismo. É como se ela não tivesse capacidade de falar outra coisa. Enquanto isso, o homem branco tá ali e ele fala do que ele quiser, porque ele sim seria especialista em tudo. E estes são os problemas. Cara, isso é muito grave, porque isso acontece na universidade. Você chega na universidade para fazer um trabalho, você vai fazer, às vezes, está no mestrado, doutorado, e se você não está fazendo estudos de gênero ou estudos raciais, a pessoa trata que você não deve saber muito bem. Ah, por quê? Ou, isso já aconteceu, chegar num congresso e ter uma mesa cheia de marxistas e uma mulher levantar lá e falar um marxismo fantástico, excelente interpretação, análise e tudo mais, e alguém virar e falar assim, mas eu não entendi o que ela tá falando, não tem nada a ver com mulher. E aí é um problema. Se marxismo não tem nada a ver com mulher, essas pessoas não sabem de marxismo. Nós precisamos resgatar isso, porque é assim que o tal liberalismo está parecendo que é coisa de esquerda. Porque a esquerda está perdendo o seu espaço de se autoafirmar e se construir de onde deve estar sendo construído. Que é da base, que é de baixo para cima, e sem essa coisa de que nós somos um messias e vamos aqui trazer a solução para vocês. A solução vai ser construída nas ocupações, nas universidades, na periferia, nas escolas. A gente tem que trabalhar conscientização política desde muito antes. E a gente perdeu isso. Há um problema grave de crise de representação no Brasil, que aí sim, de forma não linear, cria um espaço para a direita chegar e se apropriar e fingir que representa a população, trabalhar com uma coisa que a Jaque falou aqui mais cedo, que é o medo, trabalhar com o medo das pessoas para poder capturar essas pessoas pro projeto deles, sabendo que tudo que eles têm para oferecer são respostas fáceis e nada se resolve nessa sociedade com resposta fácil. Bolsonaro fica falando aí que vamos liberar geral as armas. E quando ele fala isso, tem pessoas, eu acho até curioso, tem pessoas que acham que a gente vive numa sociedade em que armamento não é legalizado, sendo que a gente tem toda uma legalização. O tal do cidadão de bem pode ter até 6 armas de fogo, se ele passar nos testes bonitinhos. Mas eles não querem, eles querem poder comprar as armas lá parceladas assim, 36 vezes nas Casas Bahia, e sem nem um mínimo de um testezinho que você faria para poder dirigir um carro, que por sinal também pode ser uma arma. Então, esse tipo de solução fácil vem dessa perspectiva de um populismo de direita. E na hora da gente ter que oferecer uma outra coisa de volta, não dá para oferecer um populismo simplíssimo de esquerda. E aqui eu falo da diferença entre populismo como tática e estratégia. O populismo como tática, ele trabalha com a ideia da gente voltar para as necessidades do povo. A gente ouvir e aí tentar trabalhar em conceitos, em projetos, em programas e apresentar isso de volta. O populismo estratégico, ele acha que isso é o suficiente, este é o horizonte, e você não vai fazer aquele trabalho que é essencial, é que de mexer nas estruturas e nas instituições, disso que a gente chama de democracia representativa, que neste país nunca foi nada menos do que uma democracia liberal e burguesa. Essa democracia em que a gente vive no Brasil, ela nunca foi voltada para a gente passar desses aspectos de terceirizar a representação. E aqui eu falo de terceirizar realmente, porque não é simplesmente eu elegi um representante. É você elegeu e agora você tem que esquecer, porque ele vai ficar lá durante 4 anos, e ele nem se dá o trabalho de prestar as contas para vocês. E aí, a partir desse problema, se coloca que, não, vamos trabalhar com o povo, cria um processo consultivo aqui, outro ali, e cheio de amarras. Você olha, por exemplo, avanços que a gente teve em relação ao orçamento participativo, mesmo assim o orçamento participativo é extremamente limitado. Ele não é sobre soberania popular. Ele não é sobre a gente auditar as contas e a gente pegar para o povo e falar, olha, a gente vai arrecadar X e aí a gente vai fazer tudo isso com X. Não, nós arrecadamos X, você não tem nada a ver com isso, e aí toma aqui um Y aqui para você gerenciar. Porque o nosso processo democrático no Brasil acaba sendo, assim, um processo de gestão dessa democracia burguesa que não está realmente trabalhando com essa questão de estrutura. E parte disso tem a ver com o nosso problema este ano. Que a gente está vivendo um período eleitoral, que é um período eleitoral com fraudes, com manipulação, é um período eleitoral com perseguição do judiciário. Esse judiciário, como o Silvio bem falou, não sei por que a gente espera algo diferente desse judiciário. E aí eu falo para todos os partidos de esquerda que acham, vamos entrar com uma ação assim, assado. A gente não tem muita esperança, não. Semana que vem, aqui eu falo com muita atenção para a mulherada,
vai começar as audiências da DPF 442. E é isso é muito importante, é sobre a descriminalização do aborto no Brasil, que é uma pauta essencial, caríssima para as mulheres brasileiras. Infelizmente, a gente está tendo que recorrer ao quê? Ao judiciário, que a gente sabe que a gente não pode esperar muita coisa deles. Por quê? Nosso legislativo consegue ser pior. Nosso legislativo é tão conservador que ele não vai considerar a descriminalização do aborto. Ele está pensando na PEC 181, está pensando no Estatuto do Nascituro, está pensando em cercear os direitos das mulheres. Inclusive existem projetos de lei rodando lá no Congresso sobre como tirar o acesso à assistência psicológica e médica para mulheres que foram estupradas. Tirarem isso da pauta. Então, o retrocesso é deste nível. A gente tem que trabalhar muito que a DPF 442 fosse aprovada para a gente descriminalizar o aborto no Brasil, mas lembrando que isso não é suficiente. A gente precisa lutar pela legalização do aborto no Brasil. E a legalização do aborto no Brasil, ele não vai acontecer com o judiciário e não vai acontecer com esse Congresso que está aí. E não vai acontecer com o candidato à presidência que fala que vai simplesmente chamar um plebiscito. Porque isso não é algo, o seu útero não é algo para um monte de gente que também não tem útero decidir o que faz, sendo que tem um monte de homem por aí que fica elegendo se vai ser pai ou se não vai ser pai com o filho nascido. Isso não é caso de plebiscito, galera. Isso é uma coisa muito importante que vem da luta das mulheres. A gente precisa construir no Brasil o que as nossas irmãs argentinas construíram na Argentina. E continuam na luta, porque ainda não passou no Senado. Mas estamos aí com perseverança que vai passar. As nossas irmãs chilenas também estão fazendo isso no Chile. E para construir isso no Brasil, a gente precisa de um levante popular verdadeiro que não se contenta com cota partidária de candidatas de mulheres. Isso não é suficiente. Por quê? Coloca um monte de partido de esquerda, faz isso, gente. Põe um monte de candidata mulher laranja, não coloca investimento, não constrói essas figuras públicas femininas no dia a dia. Aí depois o pessoal fala, não tem muita fé porque aquela mulher não fala muito bem no microfone. Por quê? Porque o homem está monopolizando o microfone o tempo inteiro. O homem branco monopoliza o tempo inteiro. Isso não é uma questão de exclusão. A gente tem que tratar dos nossos aliados. Pessoas que lutam junto. O Guilherme está numa chapa com a Sônia. E não é porque alguém foi lá e só preencheu a Sônia. Nós construímos a entrada da Sônia nessa chapa e o Guilherme constrói junto. São esses os aliados que a gente tem para realmente construir uma inclusão verdadeira. Para poder ocupar esse espaço verdadeiramente. Porque não adianta essa cota de mulheres se a cota não é lá dentro. Se a cota fosse lá dentro, aí a gente ia ver uma política afirmativa de algum valor maior. A gente veria, por exemplo, que a nossa Câmara de Deputados não seria de 10% deputadas mulheres federais. Seria de 30%, se fosse este caso. Mas não está acontecendo e não vai acontecer enquanto a gente não tiver coragem. Obrigada. E o que eu posso falar nessa questão da coragem é o seguinte: estamos realmente diante de uma conjuntura em que pode vir uma direita mais raivosa por aí contra a gente. Que pode vir gente realmente que quer arrancar todos os direitos possíveis, aprofundar as reformas de Temer, pode vir coisa muito pior. E aí eles querem trabalhar com medo. E aí não é só esse medo, o medo de morrer, o medo da violência, é o medo de que eles são o grande inimigo. E a gente tem caído nessa armadilha de simplesmente achar que é um nós contra eles, em vez da gente estar realmente levantando um verdadeiro exército de pessoas no Brasil para poder fazer a política nas ruas e no dia a dia e não ficar se atentando somente às eleições, ao que está acontecendo na urna, para poder peitar essa mídia, essa imprensa burguesa que manipula cada pontinho de informação que chega até a gente. E para se fazer isso, é necessário que a esquerda, as suas organizações, valorize de verdade o que é o povo negro, o que são as mulheres, o que são as pessoas LGBT, o que eles têm para construir, além das suas próprias pautas. Para que a gente não esteja ouvindo que certas coisas não são lugar de mulher, que a mulher não entende de economia, que isso aqui é assunto de homem, que as próprias organizações de esquerda não estejam só preenchendo vagas internas, que aí na direção tem uma mulher, a direção tem uma pessoa negra e aí acabou. Que essas pautas sejam realmente absorvidas para a gente poder, uma vez que a gente absorve, politizar para fora. Porque o problema que a gente tem, que está muito escancarado desde junho de 2013, é um problema de politização.
É um problema de polarização não naquele sentido de falar que existe uma massa que é alienada, manipulada, porque quem gosta disso é a direita, de ficar alienando a população. Nós não gostamos disso, mas nós temos noção de que os significados que a gente tem passado para as pessoas no nosso dia a dia, nessa ânsia de responder à direita com as suas respostas fáceis, a gente às vezes fica gritando respostas fáceis também. E a solução não é fácil. Falar de democracia direta e radical no Brasil não é só falar que vamos aumentar a democracia, vamos ouvir mais as pessoas. Tem a ver com as nossas próprias construções no dia a dia. Tem a ver com assembleias populares, que é uma coisa essencial que a gente tem esquecido de como construir no Brasil. Uma coisa que o MTST faz o pessoal, quando a gente está lá no Sol Nascente, lá no DF, começa a gritar Assembleia, Assembleia, e vem a galera. Numa ocupação, a galera vem. A gente tem que estar gritando Assembleia nas rodoviárias, no terminal de metrô, a gente tem que estar gritando Assembleia nas universidades, para as pessoas realmente serem ouvidas e aí ter um debate político verdadeiro. Que não é simplesmente falou fulano, falou, essas aqui são as propostas. A gente vai levar ali e depois a gente vai decidir de portas fechadas o que vai ser ouvido ou não. E aí vai vir um salvador da pátria e vai trazer qualquer solução disso para vocês. Isso não é democracia. Continua sendo simplesmente uma gestão, uma tecnocracia na nossa sociedade. E é justamente isso que a direita sempre oferece. Quando um Dória ganha em São Paulo, ele ganha em cima dessa ideia da tecnocracia. Ele ganha em cima da ideia de que ele tem algum conhecimento superior como grande administrador, e aí que ele vai poder gerir a cidade. Quem está em São Paulo sabe a situação que acontece, porque esse grande gerente da sociedade é o que ficou tentando alimentar as pessoas com ração humana. Então nós precisamos trabalhar com uma questão aqui de não simplesmente falar de temos que aumentar as políticas afirmativas no judiciário, no legislativo e tudo mais. É importante, nós vamos ocupar esse espaço, mas falar não somente dessa representação simbólica, mas falar também de representação que seja substantiva. Porque também não adianta ter alguma mulher lá ocupando algum cargo, feito a Cátia Abreu fez, e depois recebe uma motosserra de ouro da mão da Sônia Guajajara e não sabe por quê, está se fazendo de santa. Não adianta uma mulher que vai lá e não tem coragem de falar abertamente que eu vou legalizar o aborto, sim. A pessoa tem que ter coragem de falar uma coisa dessas. É essa coragem. A coragem de falar o nosso nome, de assumir que a gente quer uma democracia direta e radical, de assumir que algumas pessoas que são mais privilegiadas vão ter que perder espaço sim para abrir espaço para o povão entrar. A gente tem que assumir que o projeto é difícil. A gente tem que assumir que a gente não vai dar conta de fazer isso sozinhos. Então, se falar a correlação de forças está difícil, olha, é o seguinte, tem um conservadorismo muito grande na sociedade. Eu não sei se eu vou conseguir legalizar o aborto sozinho. Não tem problema, vou chamar a mulherada toda pra rua. É fazer convocatória de verdade. Não é ficar disputando espaço só na internet. Porque, cara, na internet a gente tá perdendo há muito tempo. Muito tempo. A gente perdeu na internet em junho de 2013. Eu tô ali com um canal de YouTube. Eu tô pra escrever, tipo, a sequência do livro do Sakamoto sobre como ser xingada na internet. Porque falar de comunismo no YouTube é realmente pedir pra ser xingado o dia inteiro. E aí, a gente já tá perdendo. A gente tem que ocupar porque a gente tem que topar o espaço. Mas a gente não tá ocupando os espaços mais importantes, que é onde estão as principais contradições, que é na periferia. A periferia tem que ser o nosso centro. E a gente não tá ocupando espaço de contradições onde tem machismo, onde tem a desigualdade social, onde os trabalhadores estão sendo massacrados sem parar depois dessa reforma trabalhista e desde antes. É ter coragem de falar todas essas coisas, porque aí o povo vai entender uma coisa. A esquerda, a mídia associou a esquerda com a corrupção. E isso é algo muito difícil de desconstruir, porque nós, como esquerda, tivemos muita dificuldade de nos posicionar com um projeto, além de um projeto simplesmente de transparência tecnocrática para combater a corrupção. E eles fizeram isso e eles têm a noção de que a esquerda não é muito honesta, mas nós precisamos conversar. Somos sim, somos muito honestos, porque nós temos capacidade de fazer autocrítica e nós temos capacidade de virar para as pessoas e falar que não é fácil. O caminho não é fácil e é por isso que a gente precisa de vocês. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Satisfação estar aqui, Cauê, pessoal da Autonomia Literária, muito obrigado pelo convite e pela iniciativa, parabéns pela iniciativa de fazer o Barco Pirata aqui na Flip
e poder debater todos os temas sem tabus. Muito bom. Quero agradecer também ao Marcelo Semer, que está ali, por ter gentilmente cedido aí o espaço, trocado os horários das mesas. Valeu, Marcelo. Meu horário estava marcado para mais tarde, mas é que eu vou correr daqui para tentar chegar no Festival Lula Livre, lá no Rio de Janeiro, hoje, que acredito que é também uma trincheira importante da luta democrática. Sabrina, satisfação estar contigo de novo. Silvio, parceiro, aproveitar para agradecer aqui publicamente e fazer uma propaganda do livro Que é Racismo Estrutural. O Silvio acabou de me dar um aqui autografado. Olha, é coisa de primeira linha. Quem puder chegar depois, acho que está vendendo aqui embaixo, né? Olha, gente, incrivelmente, parece que se sofre de amnésia nesse país, de amnésia seletiva, é claro, e que o título dessa nossa mesa serve para relembrar, que é o tal do Com o Supremo com tudo. É uma esculhambação completa o golpe que foi feito nesse país, né? O seu Romero Jucá, há 2 anos e pouco atrás, ele foi gravado falando do roteiro do golpe. E poderia-se dizer que são as falas de um profeta, porque tudo o que ele falou ali se efetivou, inclusive o Com o Supremo com tudo. Romero Jucá, aliás, que é o líder do governo mais longevo da história brasileira, foi líder do Dom Pedro I, provavelmente, desde que existe política no Brasil. O Romero Jucá é líder de todos os governos, mostrando também uma das facetas do golpe, que é o esgotamento desse sistema político brasileiro. O esgotamento do presidencialismo de coalizão, o esgotamento deste modelo de governabilidade com centrão, baseado em toma lá da cá, em fisiologia, o modelo de governabilidade que fez com que o PMDB do Temer, apesar de nunca ter ganho uma eleição presidencial, nunca saiu do governo também, né? Entra presidente, sai presidente, está lá o PMDB. Um desafio revolucionário, um desafio da rebeldia social nesse país, e deve ser uma proposta da esquerda, é botar o PMDB na oposição. Esse tem que ser um ponto básico de enfrentamento ao golpe até as últimas consequências. O golpe tem várias dimensões no Brasil. Tem uma dimensão de destruição democrática, de uma democracia que a gente sabe muito bem, nunca foi completa. Não existe democracia política se não há democracia econômica. E nós nunca tivemos isso no Brasil. O golpe tem a sua dimensão jurídica, de um judiciário sem qualquer tipo de controle social, de um judiciário oligárquico como nós temos no país, que agora também se envolve para decidir o processo eleitoral no tapetão, ou pretender fazer isso. O golpe tem a sua dimensão, e é dessa que eu quero falar aqui, também de agenda social e econômica. Eu diria que essa é a dimensão mais perversa do golpe. Se nós olharmos daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, e formos ver a história do golpe de 2016, o que nós vamos ver é a implementação de um projeto de expoliação do povo brasileiro. Isso deve nos fazer lembrar de uma coisa que o Silvio também trouxe, que é que o grande tema nacional segue sendo no nosso país o tema da desigualdade. O grande tema do Brasil é o tema da desigualdade, nas suas várias dimensões. A desigualdade expressa no racismo estrutural, dito aqui pelo Silvio.
tanto dentro das instituições, como na forma de organização da sociedade como um todo. A desigualdade expressa em fatores de participação política, de espaço na política. A Sabrina falou aqui dela. A desigualdade expressa na forma de organização do Estado brasileiro e na concentração de renda e riqueza no nosso país. Vejam, tentam nos vender a ideia todos os dias de que o Brasil é um país falido, pobre. Desculpa. Nada mais falso do que isso. O grande problema do país não é falta de riquezas, não é falta de condições do Estado financiar políticas sociais, políticas públicas. O grande problema é a desigualdade estruturante. E o golpe também foi uma realização disso. O golpe foi uma compreensão da elite econômica brasileira de que não tinha mais espaço, depois da crise de 2008, para qualquer política de arranjo e de conciliação. De que, e esse é o grande desafio que está posto para quem quer transformar o Brasil, para que a gente possa ter direitos, ter políticas para as maiorias, nós vamos ter que enfrentar os privilégios do 1%. É o conflito distributivo que entrou no centro da agenda. Eles perceberam antes e deram um golpe para fazer a política de espoliação diante do conflito distributivo. Nós vimos reforma trabalhista. Reforma trabalhista, nem a ditadura militar em 21 anos ousou fazer. A CLT era de 43. O Temer em 2 fez. Entrega do pré-sal para as empresas estrangeiras. Emenda Constitucional 95, que congela o orçamento do país pelos próximos 20 anos. Essa é a agenda do golpe, de aprofundamento das desigualdades no país. E aqui não pode ter meio termo em relação a isso. Qualquer projeto de esquerda, qualquer projeto voltado às maiorias do Brasil, tem que ter como seu ponto de partida, como ponto zero, a revogação de todos esses atos do governo ilegítimo e golpista de Temer. Se isso, pode colocar quem você quiser, o Karl Marx para presidente da República. Não vai conseguir governar para os trabalhadores e para as trabalhadoras do Brasil. Agora nós temos que ir além. Ir além significa tocar na maneira como o Estado brasileiro sempre atuou como um concentrador de renda. A disputa que se dá, mesmo nos marcos do capitalismo, nós estamos falando disso aqui. A disputa que se dá é uma disputa por um Estado que vai ser mais concentrador ou por um Estado que tenha papel distributivo. Hoje no Brasil, o Estado é um Robin Hood ao contrário. Ele tira dos de baixo, dos trabalhadores, dos mais pobres e da própria classe média, por um sistema tributário injusto, e dá aos super ricos, aos banqueiros, ao sistema financeiro. Por meio de 2 mecanismos perversos. A Bolsa Banqueiro, que são os juros dos mais altos do mundo para os títulos da dívida pública,
Não é à toa que no Brasil, no meio da crise, com 13 milhões de desempregados, os bancos estão tendo lucros recordes. A cada trimestre, semana passada anunciou de novo. E a Bolsa Empresário. Só esse ano, 280 bilhões de reais em desonerações fiscais para empresas. 280 bilhões, Silvio. Dá para nada mais, nada menos do que se criar em um ano 5 milhões e 500 mil vagas na universidade pública no Brasil. É o que está se dando para os empresários. Falam muito do Bolsa Família. Adoram. É um dos esportes preferidos da elite econômica do país. De um setor rançoso das classes médias. Dizendo que não pode dar o Bolsa Família. Porque isso acomoda o trabalhador. Isso acomoda o pobre. Nós não podemos dar o peixe, nós temos que ensinar a pescar. O Bolsa Família custa 30 bilhões de reais para o orçamento da União. A média dos benefícios do Bolsa Família é 174 reais. Não está dando para comprar nem o botijão de gás nos tempos de hoje. Quanto menos para acomodar alguém. O Bolsa Empresário é quase 10 vezes o Bolsa Família. E não gera comoção social. A gente não vê as pessoas dizendo que tem que parar de dar o peixe para empresário e ensinar empresário a pescar. Não vê dizendo o mesmo dos banqueiros. E é precisamente isso que tem que ser feito. É onde está esses ralos de dinheiro público no Brasil para criar condições para fazer investimento social. Muito bem. Tá bem. E, naturalmente, uma reforma tributária para que super rico comece a pagar imposto no Brasil. É um descalabro. É um descalabro que depois de 30 anos da Constituição de 88, e como bem disse o Silvio aqui, hoje no Brasil as coisas estão de um jeito tal que defender a Constituição virou coisa de quem é de esquerda. E veja, não é uma Constituição bolivariana. É a Constituição do Centrão do Ulisses Guimarães. Logo ela. Mas enfim, ela diz que tem que taxar grandes fortunas. Faz 30 anos. Até hoje nada. Nós vamos ter que tributar herança, grandes heranças de maneira progressiva. É uma esculhambação que alguém que tem um carro, um automóvel, pague um IPVA, e alguém que tem um jatinho, um helicóptero, um iate, não pague nada. E o Supremo homologou e legitimou isso. Aí está, talvez porque os ministros, enfim, também tenham seus meios de transporte heterodoxos, né? Então vejam bem, o enfrentamento à desigualdade em todos os seus níveis é o centro, e deve ser o centro da agenda política do Brasil e do enfrentamento ao golpe. E vou encerrar comentando o seguinte: isso não se faz apenas com eleições. As eleições são um momento importante da luta política. São um momento onde a gente coloca os projetos na mesa, enfrenta e busca ganhar. Agora, parte da esquerda brasileira, inclusive, se acomodou a uma ideia de que eleição resolve tudo. 2014 nos mostrou o contrário. Ter vitórias eleitorais nem sempre significa ter vitórias políticas. Nós devemos buscar ter vitórias eleitorais. É nosso dever. Seria uma irresponsabilidade histórica com o nosso povo abrir mão de vitórias eleitorais num momento como esse.
Agora, só vitórias eleitorais não nos basta. Vitórias eleitorais que negociem princípios, que abram mão de bandeiras, que despolitizem a sociedade, podem gerar derrotas políticas. Não foi à toa que muita gente que ganhou com políticas públicas em 13 anos de governos do Lula e da Dilma no Brasil, estava um tempo atrás batendo panela. Porque não basta ter ganhos econômicos. Nossa atuação precisa ser também uma atuação de politizar a sociedade brasileira. E isso significa, no debate eleitoral e social, trazer os grandes temas sem medo. Trazer o enfrentamento aos privilégios. Trazer os temas que são tratados como tabu e que em eleição o marqueteiro não deixa falar. Porque acha que tira voto. A descriminalização do aborto é um deles, que tem que ser trazido e encampado por qualquer candidatura de esquerda. O enfrentamento da guerra às drogas e uma política de drogas que seja pela descriminalização. A desmilitarização da segurança pública e das polícias, que hoje promove genocídio da juventude negra no Brasil. Trazer esses temas como parte central de um enfrentamento é politizar a sociedade. Muitas vezes, um Bolsonaro da vida emplaca o seu discurso por WO, porque a gente deixou de fazer a disputa. A gente preparou o campo para isso, quando não faz os grandes debates, quando fica recuado. Aí isso vai milindrar alguém. Isso vai tirar voto da bancada fundamentalista. Isso vai tirar voto da bancada da bala. Essa lógica de fazer política é uma lógica que gerou a mais profunda desesperança no nosso povo. Quem aceita essa lógica como natural e inevitável, depois não pode reclamar que o jovem, muitas vezes o jovem negro da periferia, está indo votar no Bolsonaro. Às vezes está indo porque a esquerda não foi capaz de apresentar um projeto que desse esperança, que encantasse, que fosse alternativa. Esse é um desafio para nós. E esse desafio, repito aqui, não é apenas nas eleições, é também nela. Mas é um desafio de retomada de trabalho de base. É um desafio da esquerda reaprender a falar para fora e não ficar só pregando para convertido nos seus espaços. De sair da zona de conforto das suas disputas internas, ou daquele discurso arrogante de que só eu presto e ninguém vale nada. Ter a grandeza e a generosidade de, ao mesmo tempo que não abre mão de nenhum dos nossos princípios, e com isso ser capaz de resgatar a esperança, porque ninguém vai de corpo e alma por um exército que a bandeira está a meio mastro. A gente tem que levar até as últimas consequências aquilo que a gente acredita. Porque é isso que faz com que as pessoas se encantem e venham com a gente. Mas além disso, a gente precisa ter a grandeza da unidade. De entender a gravidade do que ocorre hoje no Brasil. E de entender que, sim, nós precisamos ousar construir o novo. E é o que nós estamos buscando fazer. Mas isso passa. O nosso projeto de futuro passa também por garantir o presente. Por lutar pelas liberdades democráticas. Por lutar pela liberdade do Lula, concorde-se ou não com o que ele pensa e com o que ele defende. Porque é uma questão democrática no Brasil.
Lula livre! É fundamental. E digo a vocês, vocês sabem, eu sou candidato a presidente do Brasil pelo PSOL, com um projeto de mudança para o país. Isso não nos fez em nenhum momento ser coniventes com injustiça. Diferença política não pode ser igual a conivência com injustiça. Nós estávamos lá com o povo sem medo em São Bernardo do Campo. Estávamos lá ocupando o triplex do Guarujá para mostrar aquela farsa para todo o país, com o povo guerreiro do MTST. E a luta democrática, eu quero lembrar disso aqui, também é a luta contra a violência política no nosso país. A luta democrática é a luta contra a substituição dos argumentos pela bala. E por isso é também, e hoje acima de tudo, a luta por justiça por Marielle Franco, como um símbolo dessa covardia no Brasil. Marielle! 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 É fundamental, porque vão fazer 5 meses. 5 meses, Silvio. E não há nenhum tipo de justiça. E aqui a gente não fala por punitivismo. Não se trata de defender o punitivismo penal. Se trata de entender que pelo simbolismo que tem Marielle, se fica por isso mesmo, isso se torna um salvo-conduto geral. Já é nas periferias e favelas contra a juventude negra. Passará para uma mexicanização disso na política. Isso é grave. Isso também é defender a democracia brasileira. Termino dizendo o seguinte, que de fato, o Sabrina está me mostrando aqui, o meu tempo esgotou, eu vou ter que correr para outra atividade, mas termino apenas dizendo o seguinte: nós temos o desafio de reconstruir um projeto de esperança para o nosso povo. Com unidade, sem sectarismo, com firmeza, e um projeto que nós temos que ter muito claro para nós. Não é um projeto que tem prazo de validade no dia 7 de outubro. Não é um projeto para uma eleição apenas. É um projeto para uma geração. É um projeto de reconstruir um caminho político para as maiorias, com liberdade, com democracia, e enfrentando o grande mal desse país, que se chama desigualdade social. Obrigado e tamo junto. Pessoal, o Guilherme, ele realmente tem